Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e creator ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Tô com várias maquiagens aqui que foram recebidas, juntei todas pra fazer o vídeo de hoje. A última que eu recebi foi, sei lá, na última semana de novembro do ano passado, meados ali de novembro, ou sei lá, entre esse período aí do ano passado. Mas elas têm pelo menos 5 meses. Pra quem não sabe, eu montei uma necessaire em algum meado ali do ano passado, também acho que foi em setembro, outubro. E eu uso meio que quase as mesmas coisas sempre. Eu vou variando uma coisa ou outra, então são coisas que eu já usei nesses últimos meses, algumas viraram parte da rotina, outras coisas eu usei mais esporadicamente, outras coisas eu usei, reusei, coisas assim, então eu vim dar meio que esse feedback pra vocês. O que eu tô fazendo de preparação de pele não é nada recebido, é o que eu já tô acostumada a usar, tanto que tem alguns deles que já apareceram em outros vídeos eventualmente aqui no canal. Como é o caso da base da Balmy, por exemplo, que ela já apareceu em outros vídeos, e quem já assistiu os vídeos sobre a necessaire que eu uso sempre e as atualizações dessa necessaire sabe que ela virou um item fixo nela. Eu recebi 3 cores da marca, a 10, a 20 e a 30. Essa é a cor 10, essa é a cor 20, que é o meu tom, e essa é a cor 30, que se eu quiser eu também consigo usar tranquilamente. Ela é pouquíssima coisa mais escura do que a 20, só que ela é mais amarelada, mais alaranjada do que a 20. A 20 eu consigo usar sem fazer correção de cor, não preciso misturar verde. É uma cor que fica perfeita pra mim usando sozinha. E a 30, como eu disse, eu conseguiria usar, só que eu ainda teria que fazer ajuste. A 20, ela some perfeitamente na minha pele. Eu recebi essa base mais ou menos ali em setembro, porque olhando aqui no nosso grupo do Telegram, tem um tópico de quando eu recebi as coisas da Balmy. Entrando aqui nos comentários, dá pra ver a primeira vez que eu fiz o teste de base, porque na época falavam que era uma base muito resistente. Tava tendo onda de calor aqui em São Carlos, as temperaturas chegavam a tipo 40 graus quase. Eu falei, vou aproveitar que tá esse calorão, vou testar essa base. Aí eu usei pra ir trabalhar, mostrei recém-aplicada e fui mostrando, né? Tipo, 1 hora depois, em outra luz. E eu trabalho com máscara. Fui mostrando como que a base ia ficando. E aí, se alguém quiser consultar essas primeiras impressões, tem lá no nosso canal do Telegram. Mas, como eu vi que era uma base resistente, principalmente para ir trabalhar, assim que a Cover Up acabou, eu achei ela mais resistente do que a Cover Up e adicionei na minha rotina mesmo. Intercalava com a base da Nina e nos dias que eu precisava de mais resistência, eu usava ela. Só que nesse período de tempo eu percebi que é uma base que eu gosto, que eu só me sinto confortável de usar com esse primer da Mari Maria, que é um primer para poros, porque é uma base que eu sinto que marca meus poros. Esses poros aqui, mais do centro do rosto, tipo, a base começa a acumular, você consegue ver acúmulo de base dentro dos poros, sabe? Então eu uso esse primer para evitar que isso aconteça, e eu acho que resolve. Até porque as outras cores que eu não uso em mim, eu coloquei para usar em modelos e tal, e eu senti que funcionou bem também. Não marcava os poros dessas pessoas, mas também essas pessoas não tinham poros muito dilatados. Eu diria que é uma coisa a se observar quando for, sei lá, né, pra quem se interessar por essa base, se puder testar antes, pra saber se vai marcar ou não, se vai acumular ou não, porque em mim aconteceu de acumular, então pra mim tá funcionando dessa forma. Eu tenho pele seca, ela é uma base mate, então eu capricho muito na preparação de pele antes. Eu gosto de usar ou um óleo, agora eu tô usando óleo porque o meu hidratante restaurador noturno da Bepantol acabou, mas antes eu usava com ele. Isso pra ficar confortável na pele, porque base mate, pra funcionar na minha pele que é seca, de uma forma confortável, sem ficar aquela coisa repuxando, principalmente aqui nas laterais que são mais secos, eu prefiro fazer a preparação de pele mais pesadinha. Inclusive nos testes que eu fiz, que eu postei lá no Telegram, na época eu ainda tinha o hidratante restaurador noturno da Bepantol, que é um hidratante bem pesadinho e não interferiu em nada no acabamento e na resistência da base. Ela só não é a prova de atrito. Quando eu uso com máscara, os lugares que a máscara encosta mais, que é aqui na ponte do nariz e aqui embaixo, né? Aqui embaixo eu não passo base, então não tem problema. Mas no nariz é onde sai mais por conta do atrito da máscara. Mas gotinha de suor, a gotinha de suor começa a se formar, ficam umas gotinhas aqui assim,
e a base fica inteira sem se mexer, sem derreter. Então quem tem pele seca, tá procurando uma base com bastante resistência, essa pode servir. Quem tem pele oleosa, mora num lugar muito quente, também pode servir, porque no dia minha pele tava oleosa também. E geralmente nos testes que eu fiz, usando as outras cores que não serviram pra mim, funcionaram bem também em pele oleosa. Aqui em São Carlos só não é úmido, então fica aí essa variável para quem mora em lugar úmido. Sugiro sempre que você assista uma resenha de quem mora num lugar com um ambiente mais próximo do seu também. Tem épocas que eu tô viciada em aplicar base com esponja, tem épocas que eu tô viciada em aplicar com pincel. Nos dois casos eu não vi diferença, o acabamento da base fica ótimo com as duas ferramentas, mas eu acho que tem pontos negativos também. O primeiro não precisou de meses para eu perceber. Ela vem apenas 27 gramas, 3 gramas a menos do que o convencional em bases, então pode ser uma questão para você. E outra coisa também que eu achei pessoalmente um ponto meio negativo é que onde tem a informação de lote, cor da base, sai. Tá vendo esses pontinhos preto? Era a tinta que tava grudada aqui, mas vai saindo conforme o tempo. E assim, pra quem tem uma cor só, beleza, mas eu que tenho 3 cores, fica complicado. Até porque essas 3 cores, elas são próximas. Ó, aqui ainda tá a cor 30, eu consigo saber que essa é a 30. Eu consigo saber que essa é a 20 porque ela tá mais vazia que a 30, que eu quase não uso. E essa daqui que sobra é a 10. Mas imagina que, sei lá, você tem essa base para uso profissional. E aí ali no uso vai acabar apagando de tudo, vai chegar uma hora que você não sabe a numeração. O maquiador conhece as cores das próprias bases sem olhar a referência, né, geralmente. Mas se você quiser conferir a cor, com o tempo vai apagar. E realmente não tem em nenhum outro lugar escrito a referência da cor. Eu também recebi da Balmy, recebi muitas coisas da Balmy, recebi tipo o suficiente pra fazer uma maquiagem completa. Mas tem coisas que eu não tenho mais. Eu recebi o corretivo, só que o corretivo eu achei que ele veio numa cor muito clara. Só de colocar assim, ó, já dá pra saber que é uma cor muito clara pra mim. A cartela de corretivos é tipo aquelas numerações que uma cor de corretivo serve pra 2 tons de base. E aí, no caso, eles me mandaram a cor 30-40, que serviria pra cor 30 e cor 40 de base. Mas, eu achei claro, imagina se eu pegasse o corretivo 20, ia ficar bem mais claro ainda. Eu acho que eles usam aquela lógica de tom de corretivo pra iluminar. Só que se você tem olheira, não funciona, né? Ó, vou aplicar mais aqui nessa parte externa, que é onde eu tenho a olheira menos esfriada. Porque se eu aplicar aqui no cantinho, vai ficar cinzentado. E aí eu aplico ele mais de forma ilustrativa mesmo, porque como ele não tem minha cor, nem opinião sobre ele eu consegui ter. Aí agora eu vou usar uma cor de corretivo que eu acho que funciona melhor pra mim, que é uma cor mais alaranjadinha. Porém é um corretivo que eu posso deixar pra usar como primer de sombras, né? O meu primer de sombras mesmo, ele tá acabando. Então quando ele acabar eu posso deixar ele pra usar como primer de sombras. Dando continuidade, eu também recebi várias maquiagens da Adversa, que é uma marca baratinha. Quem, inclusive, assistiu aquele vídeo em que eu mostrei várias maquiagens do meu começo como maquiadora, lá em 2018, viu que é uma marca que esteve presente no meu início de carreira. Então eu fiquei muito feliz quando 6, 7 anos depois eu recebi maquiagens da marca, porque é uma marca especial, né? Fez parte do meu início. E eu já usei elas, as 2 bases, eventualmente, principalmente nesses vídeos que eu já começo com a pele pronta, pra fazer tutorial, alguma coisa nesse sentido. Só que não vai fazer sentido falar dessas bases agora, porque eu já apliquei a base da Balmy, né? Mas eu sempre repito maquiagens aqui em quase todos os vídeos, então faz sentido se eu depois fizer um outro vídeo diferente com as mesmas maquiagens do vídeo de hoje, só que aí usando a base da Adversa. Eu não vou ter itens de contorno, bronzer, mas os outros itens pra completar a pele eu tenho de uma marca que é recente. Se eu não me engano, as pessoas tomaram conhecimento da marca em outubro do ano passado, que é a Statera. Tem blush, iluminador, e eu fiz trabalhos com a marca antes mesmo das pessoas sequer imaginarem que tinha uma marca nova de maquiagem nascendo. Eu fui contratada pela marca para assinar a beleza das modelos da primeira campanha, dos primeiros lançamentos da marca. Esse trabalho aqui é meu. Esse cardzinho aqui eu nunca vou jogar fora. É um card que veio no press kit com os primeiros produtos lançados da marca. Esse trabalho aqui é meu, eu que fiz, eu que maquiei. Se vocês entrarem lá no site da marca,
todas aquelas modelos ali, quem maquiou fui eu. Então foi a minha primeira experiência, assim, num set, sabe? Fazendo um shooting. Inclusive lá no set todo mundo me chamava de girafa. Eu achava o máximo. A gente tirou no último dia de trabalho a gente tirou umas polaroids. E aí eles colocaram aqui nesse papelzinho e escreveram aqui, ó. Que bonitinho, girafa. E a data que aconteceu o shooting. Então da Statera a gente tem iluminadores, blushes e sombras. Os iluminadores, eles vêm assim nessa apresentação. Se você está se perguntando se eles são unitários, sim, eles são unitários, porque a marca tem a proposta de ser personalizável. Quantas vezes eu não fiz resenha de paleta de rosto pra vocês e falei, cara, seria o máximo se a gente pudesse escolher. E eles são imantados pra você personalizar. Aqui tá um exemplo de paleta da marca. Aqui só vai ter sombra na minha, né? Esse tamanho aqui eu não tenho certeza se cabe 2 blushes, 2 iluminadores, um blush e um iluminador. Eu sei que tá por vir outros tamanhos de paleta, mas nesse início vinha nesse tamanho aqui. Mas primeiro a gente vai falar dos iluminadores, né? Esse aqui é a cor Flan, que é uma das cores mais claras. Esse aqui não tem partícula nenhuma de brilho. Vou escurecer um pouquinho para vocês verem melhor, mas ele não tem partícula nenhuma de brilho. Verônica, é parecido com o da Dior? Gente, igual da Dior, só o da Dior. Mas é sem partícula de brilho, deixa um efeito natural. Ou então, se você quiser deixar mais estourinho, você consegue ir construindo e ir deixando mais intenso conforme você quiser. Esse que eu acabei de aplicar, que é a cor Flan, ele é mais aquele iluminador tipo neutro. Ele não chega a ser dourado, por mais que aqui pareça amarelinho, mas ele também não chega a ser aquele iluminador branquinho. Eu diria que ele tem cor de viço. Já esse outro tom, que é o Macaron, eu não sei falar essa palavra, ele é mais rosadinho, mas também é um rosadinho que não é muito rosado. Mas ele também tem a mesma característica do primeiro, da cor Flan. Não tem partícula de brilho, é na intenção de deixar aquele iluminado viçoso, mais natural, numa primeira aplicação. E se você quiser deixar mais intenso, dá pra ir construindo camadas. Ele adiciona, essa cor já adiciona um pouquinho de cor, assim, no meu tom de pele. Se você é mais clara do que eu acho que funcionaria mais esse tom aqui do que esse. Não que esse adicione cor, mas você consegue ver que tem, assim, um rosadinho aqui. Se eu tivesse de blush e bronzer, ficaria imperceptível. Mas pra quem é mais clara que eu acho que essa cor aqui ia ficar com cor. Ou então, talvez, fazendo sombra, dependendo do ângulo, quando não tiver incidência de luz pra disfarçar a cor. Já as outras cores são escuras pra mim. Essa aqui é caramelo salgado, que é no mesmo estilo dessas duas, sem partícula de brilho, efeito de viço e construível, se quiser mais intensidade. E esse aqui, que é o Panetone, esse aqui tem partícula de brilho. Se você olhar concentrado, você vê que é aquele iluminador bem espelhadinho, mas ele tem umas partículas de brilho. Não é partícula de brilho grande, grosseira, não, mas tem. Se você não gosta de nada de partícula de brilho, tem que fugir dessa cor. Como eu tenho, eu acho bonito pra usar como sombra, justo por ter partícula. Já o caramelo salgado, eu deixo no meu material profissional. E os blushes, coincidentemente foram lançados semana passada, se eu não me engano, que eles também vêm na mesma embalagem. Essa cor tá aqui, que é a cor, eu não sei falar isso aqui, mas essa cor tem partícula de brilho. Como tem partícula de brilho, dependendo, as partículas voam ali. Não é um efeito que eu pessoalmente gosto. E aí as outras cores de blush estão numa paleta maior. Opa, peraí, que aqui tem uma cor que não foi lançada ainda. Pronto, essas cores aqui vocês podem ver. Eu coloquei numa paleta maior, porque, né, a paleta que tem disponível da marca ainda é pequenininha. Eu não vejo a hora de ter, assim, uma paleta Statera Pro pra eu conseguir colocar todas. Imagino que outras pessoas também vão querer ter paletas maiores pra conseguir combinar mais produtos numa paleta só. Então essas 3 cores de blush estão disponíveis lá no site. Eu percebi que eu tenho uma cor lá no site que eu não tenho, que a Arielle não me deu, mas tudo bem. Essas 4 cores mais uma cor estão disponíveis lá no site. Essa cor aqui eu fui modelo, então é a cor que eu vou aplicar aqui agora. Esses trabalhos que eu fiz com a marca foram
pequenos sonhos que eu fui realizando, né, na carreira de blogueira. Quando eu assistia, quando eu não era blogueira ainda, quando eu só assistia, ó, vou aplicar ele, o vermelhão, cor Blood Mary. Quando eu só assistia, eu via outras blogueiras, né? Ai, fui contratada por uma marca para ser modelo de um produto. E aí a Statera me contratou para ser modelo desse produto, desse blush aqui. Foi a realização de um sonho. Vou tirar um pouco aqui do excesso, porque ele pigmenta muito fácil no meu tom de pele. Eu tenho que usar assim com parcimônia. Lá na foto que eu fui modelo, eu tive que aplicar mais, que é pra cor ficar bem visível ali na foto de divulgação, né? Mas aqui eu usaria assim. Se eu quiser construir mais, eu consigo. Em tons de pele mais escuros, ele fica bem mais visível que isso aqui. Essa cor Blood Mary, inclusive, pode ser um dupinho para esse blush da NARS, que inclusive ele vende separadamente. Só que o da Statera é um pouquinho mais frio. Desse lado aqui eu vou aplicar o da NARS para vocês verem como que fica lado a lado. E o da NARS eu faço a mesma coisa, eu tiro o excesso e aí como que vai sobrando no pincel, eu vou aplicando no rosto. Nossa, é muito estranho aplicar blush sem estar com o bronzer aplicado. Fica uma coisa solta no rosto. Esse aqui, como eu falei, da Statera, é um pouquinho mais frio do que o da NARS em comparação. Até que dá pra ver aplicado na pele. Não sei como que vai estar traduzindo aí no vídeo, mas o efeito visual é bem similar. Aí eu acho que fica aí interessante você escolher de acordo com o seu subtom, né? Vamos supor que você tem o subtom mais esfriado. Aí testou esse da NARS, não deu certo. E aí pode ser que o da Statera funcionasse melhor, porque ele vai casar, justo por ele ser mais esfriado, vai casar com o seu subtom esfriado. E aí eu vou completar a pele aqui com um bronzer, que não é recebido, mas é só pra completar a pele, senão eu fico sentindo falta de alguma coisa. Eu fico com a sensação de que o blush tá sozinho. Pronto, agora eu me sinto com a pele mais completa. E aqui embaixo da paleta também são sombras da marca, que como vocês viram, é uma marca de coisas personalizáveis. Vende unitário e você personaliza. Essa aqui, as embalagens que vem as sombras, você coloca nas paletinhas e elas vão ficar tipo assim, ó, com as cores que você escolher. Dessa forma tem menos chance de você ficar com cores inutilizadas na paleta, né? Eu pessoalmente acho que além das paletinhas para caber mais de um produto, também poderia ter embalagens para caber os produtos unitários, porque pode ser que tenha alguém que queira comprar, sei lá, eu tô à procura do rosa pink, mais rosa pink possível, mas eu não queria comprar uma paleta Norvina Pro que vem 25 sombras por causa de um rosa pink. Aí na marca tem um rosa pink, só que não tem uma embalagem unitária para colocar. A embalagem sempre vai ficar dentro do cartuchinho. Ou então ela teria que comprar a paleta inteira e deixar uma única sombra ali. Claro que eventualmente ela pode arrumar outras coisas para colocar ali. Mas vamos supor que a pessoa queira só uma sombra, sabe? Porque existe, às vezes a pessoa quer tipo um verde, um rosa pink, ou então quer um iluminador, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu penso que pode ser algo que a marca pode, sei lá, pensar em trazer futuramente. Inclusive, esses aqui de baixo também são sombras da Statera, que são os marrons da marca que eu mais uso no material profissional, e aí eu deixei aqui tudo numa paleta só. Que se vocês quiserem saber, a marca me contratou também pra fazer consultoria das sombras marrons, não de todas. Volta e meia aparece alguém que diz que o girafômetro não faz sentido, o que também foi uma pequena realização, porque eu nunca imaginei que um dia eu ia prestar consultoria pra teste de sombra. Tipo assim, pra uma sombra marrom, pra essa sombra marrom, tinha, sei lá, umas 3 versões dela. E aí dava pra ver claramente, conforme eu ia testando, dava pra ver claramente que uma manchava. Aí a outra que tinha fórmula diferente já não tava mais manchando. Então foi uma bela constatação de que o que eu faço nas resenhas de paleta de sombra não é bobagem. Mas continuando agora com um outro produto da Balmy, esse produto de sobrancelhas. Eu não tenho muito costume de usar sombra de sobrancelha. O que eu mais uso geralmente são aquelas fórmulas em pastinha. Esse daqui, na época que eu recebi, ele não servia a cor pra mim, porque a cor ficava muito quente. Hoje em dia, em termos de cor, eu consigo usar. Tipo assim, numa situação em que o único produto de sobrancelha que tenha disponível pra usar seja ele, eu que não vou deixar de fazer a sobrancelha por causa disso, sabe? E pra quem gosta de efeito mais sombreadinho, pra quem tá acostumado a usar sombra na sobrancelha, ele vai funcionar. Aí é só questão de você testar a cor e ver se vai funcionar pra você. Que pra mim, pessoalmente, eu acho que a Balmy tá um pouquinho
defasada aí quando o assunto é produto de sobrancelha. Pelo que eu via de produtos que eles têm, eles acreditam ainda nesse negócio de produto universal para sobrancelha, sabe? Tem um lápis que é cor universal para sobrancelha, tipo, eu pessoalmente acho bem ultrapassado isso, cor universal para sobrancelha. Inclusive eu acho que tem um gap enorme no mercado nacional de produtos para sobrancelha. Mas para quem gosta, vem uma quantidade muito grande, isso aqui vai durar o resto da sua vida. Tem sombra de olho que vem menos quantidade que isso, então imagina isso aqui para sobrancelha, é muita coisa. Então para quem se der melhor com o produto, eu acho que vai ser um custo-benefício muito bom. Indo para os olhos, pra gente usar as sombras da Statera. Lá no começo do vídeo eu falei que eu poderia usar o corretivo da Balmy como primer, né? Pego pouca quantidade, é só o suficiente para criar um grudinho para a sombra aderir. E por mais que eu tenha falado das sombras marrons, eu vou usar sombras coloridas primeiro, que inclusive, a título de curiosidade, a Arielle Morimoto, que é a diretora criativa da marca, quando ela estava desenvolvendo as sombras, ela pegou essa paleta minha da Paty emprestada. Eu não lembro, não vou saber dizer se as sombras estavam prontas, eu sei que tinha um monte de tester. Mas, olha que engraçado, eu acho que ela viu as cores parecidas e ela levou pra casa pra testar. Então, Statera e Paty, e aí a sombra verde que chama Gamora. Quando eu vi essa sombra verde pela primeira vez, eu chamei de matinho que a girafa come. E aí de novo, Statera, Paty. Vamos fazer tipo um swatchzinho? Statera e Paty, e aqui Statera e Paty. E aí o dedo ficou assim depois, com a sombra lavanda, como que fica. Eu vou começar com a lavandinha, eu vou começar aplicando aqui no cantinho. Os shimmers das sombras lançadas até então, eles não são aqueles shimmers super brilhantes, tá? É mais aquele shimmer cintilante, assim, um ou outro tem uma partícula de brilho, mas não chega a ser aquele super brilho de sombra, sei lá, tipo da Oceane, não é naquele estilo lá. Quem gosta daquele super brilho, talvez não vai se sentir atendido. Quem gosta de um metalizado, um acetinado, um brilho um pouquinho mais discreto, aí deve acabar se identificando mais. Eu acho que esteja nos planos da marca futuramente fazer sombras mais brilhantes e tal. Inclusive vou usar agora esse marrom, que não é 100% mate, é a cor bem basiquinha, é uma cor mais acetinada. Tem algumas sombras, não sei se a Arielle fez nesse sentido, né? Mas eu sei que tem algumas sombras que tem uma certa cintilância para ser mais fácil de esfumar. Mas não é uma cintilância que se traduz pra pele, não. Eu acho que no pan é até bem disfarçadinho, sabe? E aí no olho fica parecendo uma sombra mate. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer Se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo sugestões de maquiagem só com as sombras da Statera, ou então tipo sugestões de como montar a história de cores das paletinhas. E agora o matinho que a girafa come. Ai, Verônica, péssima. Pra aplicar aqui onde não tem nada de sombra. Verônica, esse verde mancha? Mancha. É uma sombra mais sequinha até. Então eu vou aplicando assim, ó, dando batidinhas. Mas tem alguns lugares que ficam um pouquinho manchados, dá pra ver aqui? E aí eu venho esfumando a bordinha depois que eu apliquei. Mas é uma sombra que tem uma tendência de manchar assim. Se você tiver um outro verde mais claro pra aplicar antes e ir criando transição, sabe? Vou colocar um pouquinho do lavandinha aqui em cima, só pra adicionar um brilhinho a mais. Nossa, eu me sujei toda de sombra azul na olheira. Vai ficar assim. Ai, não vou arrumar não. Eu passei um lápis de olho azul na linha d'água só pra tirar aquela cor de mucosa que tava contrastando. E aí, pra gente finalizar, de lábios, eu já tinha batom da Balmy e aí depois, né, acabei recebendo outros. Que na verdade eu recebi dois e um eu fiquei com a cor repetida, acabei dando um pra minha mãe. Que é aquele que é dupe do Mer da MAC. Tem uns shorts aqui no canal comparando os dois. Eu, em algum momento, também comprei depois outra cor, que é essa daqui, que é a cor 10. Essa aqui eu não recebi, essa aqui eu comprei. Como eu falei, a que eu recebi é a cor que parece com o Mer da MAC. É essa corzinha de nude.
Essa cor 10 é cremosa, não é mate. E tem a durabilidade normal, assim, de um batom. Conforme as horas vão passando, vai saindo. Ficar conversando demais, sai. Se lamber o lábio, sai. Com comida, também sai. Batom cremoso geralmente não tem tanta durabilidade assim, né? Eu apliquei essa cor 10 mais pra ilustrar mesmo. E aí de gloss da Diversa, eu já postei também uns shorts com swatches das 3 cores aplicadas no lábio. Só que eles têm uma diferençazinha, tá? Essa cor aqui, que é a Orgasmic Gold, é minha favorita. Quando chegou, assim que eu bati o olho nela, foi a cor que eu mais gostei. É uma corzinha que adiciona tipo uma cintilância no lábio. Não adiciona muita cor, não. É tipo aqueles transparentes, sabe? Eu acho que essa cor aqui, ela forma um pouquinho de babinha. Só que só essa cor eu senti que forma um pouquinho de babinha. Esse roxinho, eu já senti que ele tem menos brilho, menos partícula de brilho, igual o anterior. E ele também é mais transparentezinho. Você até consegue aplicar uma quantidade boa pra deixar roxinho, mas conforme você vai espalhando assim, ó, no lábio, aquela cor mais intensa do roxo acaba sumindo. E aí fica assim, esse tomzinho mais esfriado. Essa cor aqui, eu não senti que forma babinha. Inclusive, ela tem uma textura diferente. A anterior é até mais grossinha, talvez seja por isso. Esse roxinho, ele tem textura de lip oil, sabe? Já esse último, que tem essa cor mais laranjinha, terracota na embalagem, eu achava que ele ia ficar transparente, mas ele tem a maior cobertura de todos os 3. Não tem só 3 cores, né? Tem várias cores lá na marca, mas das 3 que eu recebi, as 3 cores têm acabamentos diferentes. E esse aqui, como eu expliquei, é o que tem a maior cobertura dos 3. E deixa eu finalizar com a máscara aqui, que eu esqueci. Eu recebi máscara de cílios da Balmy, mas ano passado eu recebi coisa da Oceania e veio tipo 3 máscaras. Aí veio mais uma da Balmy, e vocês sabem que eu vou abrindo máscara uma por vez, né? E aí chegou em época de Natal, fizeram uma dinâmica lá no salão que eu trabalho, de escrever uma mensagenzinha pra cada uma das pessoas que trabalham lá. E as pessoas que escreveram pra mim, pra agradecer, eu meio que montei uns kitzinhos com 2 itens de maquiagem cada, sabe? E como eu tava com algumas coisas repetidas, igual máscara de cílios, veio caneta delineadora também, mas eu tenho várias. Eu tava com algumas coisas repetidas, aí eu acabei montando uns kitzinhos. Eu montei 4 kits, porque foram pra 4 pessoas. Aí um kit tinha uma máscara de cílios e um delineador. Outro kit tinha uma máscara de cílios e um lip tint da Oceania que eu recebi. Aí eu acabei dando de presentinho, assim, pra ser simbólico, sabe? Por isso que eu não tô usando máscara de cílios da Balmy aqui, e tô usando uma minha mesmo. Enfim, esse aqui foi o último gloss então. Como eu disse, só o primeiro, só a primeira cor forma a babinha. Essas últimas 2 eu não senti que forma. Todos os 3 têm acabamentos diferentes entre si e texturas também. Provavelmente as outras cores do gloss da marca devem ter também essa diferença. Só que eu não vou saber porque eu não tenho todas as cores aqui, eu só tenho essas 3. Caso alguém esteja se perguntando, eu apliquei algumas cores com cotonete porque pode ser que eu queira adicionar alguma cor ali no meu material profissional como reposição, vai saber. E aí se eu aplicar o aplicador no meu lábio, não é um produto ideal para colocar lá, até porque os produtos não devem ter contato com a pele de ninguém, para ser mais higiênico assim, né? Biossegurança sempre. Então aqui comigo eu também apliquei como se eu fosse aplicar numa cliente. Esse foi o vídeo de hoje então, com as maquiagens que eu recebi e fui formando opinião durante esses últimos 5 meses. Como eu falei, se vocês quiserem ver algum vídeo mais detalhado, tipo com as sombras da Statera, como eu mencionei, ou então com as mesmas maquiagens do vídeo de hoje, só que com outras combinações, outras aplicações, deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!